um pôster, tem essa última semaninha, e a Márcia vai colocar os detalhes no chat, tá bom? Então, hoje é um grande prazer para mim ter aqui com a gente o Igor. O Igor, ele é professor do Departamento de Computação da Universidade de Warwick, e ele trabalha com complexidade computacional, sempre em conexão com algoritmos, combinatória e lógica. E o Igor vai falar um pouco do trabalho dele para a gente hoje. Igor, por favor. Então, obrigado pelo convite, Vinícius e Guilherme. Estou muito feliz de estar aqui dando esse seminário para vocês. Tá dando para me ouvir, todo mundo? Você está conseguindo? Tá, ótimo. Tá, então, como esse vai ser um seminário que vai ter um foco mais forte em complexidade, e eu não sei exatamente qual é o background da grande maioria dos participantes, eu tentei enfatizar a parte conceitual, por que eu estou interessado nessas questões, mas tem também um pouco de detalhes técnicos, e eu acho que seria bastante útil se, a qualquer momento que alguém tiver uma pergunta, interromper e perguntar, não tem problema nenhum, acho que vai até me ajudar. Então, isso é uma coisa. E a outra é o seguinte, como os slides estão em inglês e tem muitos termos que eu não sei exatamente qual é a melhor tradução, eu vou acabar misturando algumas coisas em português e inglês, mas todo mundo fica à vontade para perguntar da maneira que quiser, se tiver alguma dúvida, tá? Então eu quero só começar dando uma visão geral. Tem muitas questões em matemática, em computação, onde existe alguma noção de simplicidade dos objetos sendo estudados, que poderiam ser números, grafos ou palavras, strings. E então tem um conceito de simplicidade, a gente consegue comparar dois objetos, qual que é o mais simples. E diversos tipos de questões podem aparecer. Por exemplo, em teoria de números, existem questões sobre a existência de objetos que são simples o suficiente. São números com certas propriedades. Já em complexidade, a gente tem questões computacionais do tipo, dado um objeto, tem como estimar a complexidade do objeto ou quão simples é o objeto. Isso é um tipo diferente de pergunta. Em algoritmos também aparece essa noção de simplicidade, e aqui, geralmente, não estamos interessados na existência de objetos, mas em encontrar um objeto que seja simples o suficiente. Então, o que eu quero dizer com simples? Simples, nesse seminário, vai significar que os objetos têm padrões, e esses padrões, eles implicam que o objeto pode ser descrito de uma maneira sucinta e eficiente. Tá, então, eu vou definir isso mais formalmente em breve. E a talk vai ser mais ou menos dividida entre duas partes. Na primeira, eu vou introduzir essa teoria clássica de simplicidade, do que quer dizer que a existência desses padrões. E, infelizmente, a definição clássica desse conceito de simplicidade, para a maioria das perguntas interessantes que a gente tem, os problemas vão ainda estar em abertos. A gente não teve muito progresso nessas questões. E depois que eu motivar essa teoria mais clássica, eu vou mencionar como introduzir a noção de probabilidade nessa teoria, onde eu vou estar falando de padrões que são capturados de uma maneira probabilística, de uma certa forma. Essa nova visão levou ao progresso, pelo menos em relação a algumas dessas perguntas fundamentais. Tá, então, primeiramente, eu vou trabalhar da teoria clássica e depois eu vou falar para vocês sobre essa parte probabilística, essa nova visão. Então, vamos lá. Vamos começar com um exemplo bem concreto em teoria de números. Então, os números de Mersenne são números primos da seguinte forma. Eles são da forma 2 elevado a n menos 1, é um inteiro n. Tá? E, no momento, a gente conhece 51 números de Mersenne. E, além disso, o maior número primo conhecido hoje em dia é um primo de Mersenne. Então, esses primos, eles são especiais e, de alguma forma, é mais fácil procurar por primos dessa forma. E, através de uma busca que acho que foi feita 2 ou 3 anos atrás, eles encontraram esse número aí, que é o maior número primo conhecido. Então, é uma potência de 2 menos 1, é um primo de Mersenne. Se a gente olhar para um primo de Mersenne na representação binária, a gente vê que é um primo que ele pode ser escrito como uma sequência de 1, já que ele é da forma 2 elevado a n menos 1, e o número dessa forma é só uma sequência de 1. Né? Então, a gente pode dizer que os números primos de Mersenne, eles podem ser representados de uma maneira sucinta e eficiente, né? Então, por exemplo, se eu te falar só esse expoente aqui, você sabe exatamente qual é o primo de Mersenne que eu estou me referindo. Então, é essa quantidade de uns que aparece na representação dele. Então, essa é uma maneira sucinta, porque eu não preciso de muitos bits para representar esse número, e também eficiente, ou efetiva,
porque você sabe, rapidamente, dada essa representação, você consegue imprimir esse número primo, todos os dígitos dele. Então, isso eu quero dizer com sucinto e efetivo. E, de certa forma, esses números primos de Mersenne são os números mais simples possíveis, pelo menos quando a gente fala de representações, né, por serem só uma sequência de uns. Então, um dos grandes problemas da teoria de números, que é uma questão clássica, existem infinitos números primos de Mersenne. E, moralmente, a gente pode interpretar essa pergunta como sendo, existem infinitos números primos que eles possuem essa representação especial, que é, de certa forma, assim, uma representação mais simples possível, né, em binário, só a sequência de uns. Então, intuitivamente, existe uma noção de simplicidade aqui, e os números primos de Mersenne, eles são bem simples nesse sentido. Então, vamos formalizar agora um pouco mais essa noção de simplicidade. Então, esses números, eles podem ser representados de maneira bem eficiente, e isso remete à teoria de Kolmogorov Complexity, que é, caso você já tenha ouvido falar. Então, a teoria de complexidade de Kolmogorov é o seguinte: a gente, dado uma sequência de bits, a gente quer entender como representar essa sequência. E nessa palestra, eu não vou estar falando da teoria de Kolmogorov em si, eu vou estar falando de uma teoria de Kolmogorov mais refinada, onde eu vou estar falando não só do tamanho da representação de uma sequência, mas vou considerar também noções de eficiência. Tá? Então, essa teoria foi introduzida pelo Levin em 1984, então é um refinamento da complexidade de Kolmogorov. Então, dado uma sequência de bits, o Levin introduziu o seguinte conceito: a gente vai capturar a complexidade de uma sequência, ou a simplicidade dela, minimizando o seguinte: a gente considera todos os algoritmos possíveis que poderiam imprimir aquela sequência, e na complexidade clássica de Kolmogorov, a gente considera o menor algoritmo possível, o menor código possível que gera a sequência. Mas na teoria do Levin, a gente não vai minimizar só o menor código possível que gera uma sequência, mas também vai levar em conta o tempo que leva para esse código imprimir a sequência. Então, a gente toma aqui uma média entre, a gente minimiza o tamanho dos códigos e também o tempo. E a média, ela leva em conta, ela é linear no tamanho do código, ela é logarítmica no tempo que leva para esse código imprimir a sequência. Tá? Então, eu não vou formalizar aqui o que é o tamanho do algoritmo, mas pensa na sua linguagem de programação favorita, seria o tamanho do programa. Tá? Então, M aqui seria uma máquina de Turing, do ponto de vista formal, mas você pode pensar no tamanho de um código. E T é o número de passos para esse código, para ele gerar a sua sequência. Então, esse código recebe uma entrada vazia e tudo que ele tem que fazer é imprimir a sua sequência. Então, nessa definição do Levin, a gente leva em conta tanto o tamanho, quanto essa noção de eficiência, quanto tempo leva para gerar a sequência. E só que uma observação: então, para qualquer sequência de bits de tamanho n, não é difícil mostrar que a complexidade KT, que é essa complexidade do Levin, é no máximo n, é no máximo linear. Aqui a gente poderia só guardar a sequência inteira na memória do programa. E, por outro lado, como a definição do Levin leva em conta o tempo, para a gente imprimir uma sequência de n bits, a gente vai precisar de pelo menos n passos. Então, o log t vai ser pelo menos log n. Então, para qualquer sequência, a complexidade KT do Levin é entre log n e linear. Tá certo? E olhando de novo para essa questão dos números primos de Mersenne, por eles terem só a sequência de uns, eles são bem simples de acordo com essa noção. Então, você facilmente pode guardar uma sequência de uns só contando o número de uns. Então, a complexidade aqui seria logarítmica do código, e o número de passos para você gerar esses n bits, esses n1s, vai ser linear, então você toma um log de novo, então volta a ser log. Então, eles são bem simples nesse ponto de vista. Alguma pergunta sobre essa definição, que ela vai ser bem importante? Eu acho que, bom, ficou bem claro, beleza. No limite superior, não precisa aparecer o log t também, não? É trivial se livrar do... Sim. É verdade. Quando eu estava fazendo os slides, na verdade, eu tinha colocado uma constante aqui, mas eu falei, não, deixa eu só escrever em n, mas é verdade, se você for levar o tamanho e o tempo, vai ter um aumentozinho aqui. Então, obrigadão pela observação. Tá certo. Então, a gente já formalizou agora a noção de complexidade, e deixa eu só mencionar que
entender a complexidade de uma sequência de bits é um problema fundamental em diversas áreas da computação. Por exemplo, em aprendizado de máquina, você quer entender se existe algum padrão numa sequência de dados. Então, a capacidade de estimar a complexidade de uma sequência de bits é importante para aprendizado. E, de forma dual, em criptografia, por exemplo, aqui a gente quer que seja difícil entender se existe algum padrão. Então, a gente quer que, se você pega uma mensagem, você codificar, você não seja capaz de aprender praticamente nada sobre a sequência, sobre a mensagem criptografada. Então, entender se é um problema difícil ou não, estimar a complexidade de uma string é bastante importante em computação. Então, só para comparar, quando a gente fala de complexidade de Kolmogorov, sem levar em conta o tempo, é bem conhecido que é um problema indecidível, dado uma palavra de n bits, estimar a complexidade de Kolmogorov. Por outro lado, a gente está trabalhando agora com uma definição que é mais voltada para a prática, porque a gente está também levando em conta o tempo. E aqui surge de maneira natural essa pergunta. Para a definição do Levin, de 84, se eu te der uma sequência de bits, dá para estimar de maneira eficiente qual é a KT de X, qual é a complexidade de Kolmogorov de Levin de X. E esse é um problema que é bem natural, e desde a época que o Levin introduziu esse conceito, as pessoas têm tentado entender, e alguns artigos já perguntaram explicitamente, é possível computar de forma polinomial, dado X, qual é o valor de KT de X, e a gente ainda não sabe responder essa pergunta, tá? Por outro lado, não é difícil mostrar que sempre dá para estimar esse valor em tempo exponencial. Então, por quê? Bom, porque para qualquer x a gente já sabe que é no máximo linear a complexidade. Então, a gente sabe que o log t, a gente nunca precisa pegar um t que é maior que 2 elevado a n. E, por outro lado, o tamanho dos códigos também nunca precisa ser maior que n. Então, o seu espaço de possibilidades é exponencial, você testa todos eles e você acha qual é a melhor representação. Tá? Então, é um problema exponencial. E a grande pergunta aqui é se tem como também computar em tempo polinomial essa complexidade de Kolmogorov de Levin. Acredita-se que não seja possível, mas a gente ainda não sabe mostrar isso. É um problema bastante complicado. E antes de passar para o próximo slide, deixa eu só mencionar que uma pergunta bem natural é por que usar log do tempo em vez de uma função diferente? Talvez você quisesse colocar um peso diferente no tempo nessa definição. Então, tem o tamanho da representação e tem o tempo, e a definição do Levin usa log. Eu vou dar duas justificativas. Então, a primeira está nesse slide, é uma justificativa técnica. Se você conhece a prova original de que para Kolmogorov Complexity é indecidível estimar Kolmogorov Complexity, pensa da seguinte forma: Kolmogorov Complexity a gente não considera o tempo, de forma nenhuma. E na definição do Levin a gente toma log. Então, a gente pode tentar interpolar entre essas duas definições e usar uma função ainda mais fraca, log, ou até menos. E aí vai ficando mais próximo de Kolmogorov Complexity, que é onde a gente já sabe que o problema é difícil. Então, em algum momento, deveria ter uma transição onde essa demonstração original para Kolmogorov Complexity também vai funcionar. E acaba sendo exatamente o threshold essa função log t. Tá? Então, do ponto de vista técnico, esse é o primeiro peso para o tempo onde o argumento original de dificuldade computacional não funciona mais. Então, tem um interesse técnico para a gente tentar entender se o problema está em tempo polinomial ou não com a definição do Levin. Mas vou mostrar uma segunda razão em breve. Tá, por último, para finalizar essa motivação da teoria de complexidade do Levin, deixa eu falar um pouco sobre o problema de gerar números primos. Então, aqui o problema é o seguinte: a gente é dado um valor n e a gente gostaria de gerar um primo de n bits, tá? Então, só para formalizar aqui, tem aqui em cima a definição do que é um primo de n bits, é o que você esperaria. Então, a mais esquerda, o bit é 1, e você tem toda uma região de valores que você pode atingir. Então, a gente, dado um valor n, gostaria de gerar um primo com essa magnitude. E nesse caso específico, a gente quer fazer isso de forma determinística. Tá? Usando a aleatoriedade não é muito difícil gerar um número primo, mas o desafio aqui realmente é ter um algoritmo determinístico para que gere um número primo fixo. E esse foi um problema que há uns 10 anos atrás teve até um Polymath Project, que é esse projeto colaborativo,
onde vários matemáticos e pessoas da computação também tentaram melhorar ou resolver esse problema, mas infelizmente não teve um progresso muito grande, e o melhor algoritmo que a gente tem para resolver esse problema hoje, ele ainda é de 87, é um algoritmo que roda em tempo exponencial, então é 2 elevado a n sobre 2. Então é um pouquinho melhor do que simplesmente testar todos os números de n bits, que seria 2 elevado a n. Esse algoritmo é um pouco melhor. Ele salva um pouquinho e ele acha um primo dessa magnitude. Deixa eu agora tentar explicar para vocês como esse problema de encontrar números primos está relacionado com a teoria de Levin de representações. Tá? Então, não é muito difícil perceber o seguinte: se a gente tem um algoritmo fixo, que dado n, gera um primo de n bits, esse algoritmo pode ser usado como maneira de representar essa sequência de primos que ele produz. Então, o código desse algoritmo, mais o n, é uma maneira de representar o primo que você imprime de n bits. Então, aplicando diretamente a definição do Levin, que é o tamanho da representação mais o logaritmo do tempo, isso aqui daria que a complexidade de infinitos números primos é no máximo n sobre 2, praticamente. Tá? Aqui o algoritmo é fixo, então é constante o tamanho desse código, mas variando o n, a gente tem infinitos números primos cada vez maiores, e a complexidade no máximo n sobre 2. E, infelizmente, esse é o melhor resultado que a gente conhece. A gente não sabe se existem números primos grandes que a gente consegue representar com a complexidade menor do que n sobre 2. Então, a gente tem primos de tamanho 1 milhão, onde a gente, com metade do número de dígitos, a gente consegue representar, mas a gente não sabe fazer melhor do que isso. Tá? E segue da existência desse algoritmo fixo. E o ponto realmente crucial da teoria do Levin é que existe uma correspondência entre esse problema de gerar os primos e o problema de entender se existem números primos que têm representações sucintas, de acordo com a teoria de Levin. Então, o que o Levin mostrou foi o outro lado da implicação. Se existe uma sequência de números primos, onde a complexidade kt desses números é no máximo gama, então existe um algoritmo fixo que, de forma determinística, encontra números primos em tempo 2 elevado a gama. Tá? Então, por um lado, a existência de um algoritmo leva a representações sucintas, e o Levin mostrou que se a existência de representações sucintas dá um algoritmo que é capaz de encontrar esses números. E a ideia do Levin é muito simples. Se você quer encontrar um número primo de forma determinística, comece buscando pelos números primos com a menor representação possível. Então, você vai achar um número primo e vai achar o mais simples possível, e é assim que ele demonstra esse resultado. E, usando a definição de KT, que é onde a gente usa esse log que eu falei, é exatamente isso que leva a essa correspondência, essa equivalência. Tá? Então, essa aí é outra razão de por que ele usa log. Então, você tem a correspondência entre encontrar certos objetos de forma rápida e a existência de objetos com descrições sucintas. Só para finalizar, então, assim, essa introdução, eu falei de simplicidade, eu formalizei usando a teoria do Levin, de KT. A gente viu que os números de Mersenne, eles teriam complexidade log n, de acordo com essa definição, mas a gente ainda está muito longe de mostrar que existem números primos com complexidade log n. A barreira atual é n sobre 2. Então, uma pergunta aqui interessante é, existem infinitos números primos onde a complexidade KT é sublinear em n. Tá? A gente ainda não sabe responder isso. E, por outro lado, motivado por questões computacionais, criptografia e aprendizado, também seria extremamente interessante entender qual é a dificuldade computacional de, dado uma palavra x, estimar o valor KT de x. Tá? Se existem padrões em x que forçam a ter uma representação sucinta. Infelizmente, esses são dois problemas importantes que a gente ainda está possivelmente longe de resolver. Então, isso termina essa introdução clássica, que eu queria falar sobre essa teoria de representações do Levin. Tem mais alguma pergunta, por enquanto? Tá.
Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre alguns trabalhos meus dos últimos anos. E primeiro eu gostaria de falar sobre uma extensão da teoria de Levin que eu propus há uns 2 anos atrás. A gente sabe que hoje em dia a gente não usa só algoritmo determinístico, tem diversos algoritmos probabilísticos sendo usados em todos os lugares. Então é bem natural tentar estender essa teoria do Levin também para estar falando de computações probabilísticas. Isso leva à seguinte definição, que agora eu uso um R aqui para dizer que é randomized. Tá? Então, dado uma palavra X, agora a gente vai estar olhando para representações probabilísticas dessa palavra. Então, o que seria? Em vez de minimizar sobre algoritmos determinísticos, a gente minimiza sobre algoritmos probabilísticos, então é randomized, e a gente vai olhar para aqueles algoritmos probabilísticos que imprimem a palavra X com probabilidade de pelo menos 2/3. Então, a gente minimiza sobre o tamanho do código de novo, mas agora a gente olha para todos os algoritmos aleatórios, a gente olha para aqueles que geram o X com probabilidade alta, e de novo a gente toma o log, a gente considera o tempo de execução. Tá, então isso eu acho que é uma generalização natural da teoria anterior para incorporar também a aleatoriedade. Então, a gente está interessado em representações probabilísticas que são sucintas e também eficientes. Sim, alguma pergunta? Igor, não, só porque tem alguma intuição de porquê do valor 2/3? Não, esse valor você poderia usar qualquer constante entre 1,5 e meio, por exemplo, e daria para amplificar. Tá certo? Igor, Sim? só uma dúvida sobre a coisa de randomizar dar algum impacto, porque você tem log aqui, então qualquer coisa polinomial ia ficar uma constante do que era. Sim. E a gente acredita que P é igual a BPP, certo? Então, Sim. como é que afetaria isso? Eu queria entender. Tá certo. Obrigado pela pergunta. Eu já vou explicar no próximo slide. Tá, obrigado. Tá, então agora vamos falar de algumas propriedades básicas dessa definição. Bom, em primeiro lugar, a gente está minimizando sobre um conjunto maior de algoritmos. Então, para qualquer sequência de bits, a gente não vai aumentar a complexidade. Então, esse RKT de X é no máximo KT. E aí, respondendo agora a pergunta, é bem natural perguntar, né? Então, isso leva alguma coisa útil para a gente? Dá para representar agora certos objetos usando com menos complexidade? A aleatoriedade é útil para alguma coisa? E aí, o que dá para falar é uma resposta condicional. Então, usando uma hipótese de de-randomization, que está relacionada a como a gente a evidência de que P é igual a BPP, na verdade, para qualquer palavra X, usando essa hipótese, não salva muito a aleatoriedade, tá? Então, se eu consigo representar com aleatoriedade com 1000 bits, não vai ser muito diferente de forma determinística, tá? Mas isso requer uma conjectura que a gente ainda está bem longe de provar em complexidade computacional. Então, se você acredita nessa conjectura, investigar essa noção de RKT é uma maneira de estar provando resultados também sobre o KT. Tá? Certo, obrigado. Mas, se a gente quiser focar em resultados incondicionais, na prática, no conhecimento que a gente tem hoje, o gap poderia ser máximo entre essas duas definições, tá? No sentido de que tem sequências que, usando aleatoriedade, vai ser muito melhor o encoding da sequência. Tá certo. Então, agora eu vou falar um pouco sobre esse primeiro artigo, que é onde a gente mostrou que, realmente, pelo menos no conhecimento atual que a gente tem, usar aleatoriedade pode ser bem útil. Então, o principal resultado desse artigo foi o seguinte, é que, usando essas representações probabilísticas, dá para a gente entender padrões em números primos que a gente ainda não sabe se computações determinísticas podem perceber. Tá? Então, só para lembrar, mostrar que existem números primos de complexidade KT, a gente não sabe fazer melhor do que n sobre 2, mas a gente mostrou que para todo epsilon, para infinitas possibilidades de n, vai existir um número primo de n bits, e a representação probabilística desse número primo vai ter complexidade no máximo n elevado a epsilon. Tá? Então, como eu falei, de forma informal, usando a aleatoriedade, a gente consegue capturar alguns padrões
pelo menos para uma sequência infinita de números primos. A gente ainda não sabe mostrar isso usando a computação determinística. Posso fazer uma pergunta? Sim, sim. Usando o algoritmo probabilístico que você falou antes, que era razoavelmente simples de fazer, ou tem algum outro detalhe que precisa ser feito para poder chegar a esse... Então, agora eu vou passar as principais ideias dessa demonstração. Tá, beleza, vou esperar mais então, desculpa. Beleza. Tá, então eu queria agora falar um pouquinho sobre essa demonstração, as principais ideias que a gente usa aqui. Então, vamos lá. A gente tem aqui o conjunto de palavras de tamanho n, e dentro desse conjunto a gente tem o conjunto de palavras que representam números primos. Tá? Pelo teorema dos números primos, a gente entende um pouco da densidade desse conjunto. Tá? Dá para mostrar, segue imediatamente, que a densidade do conjunto de primos dentro das palavras de n bits é 1 sobre n. Tá? Então, é um conjunto que não é muito pequeno. E o que a gente queria demonstrar é que se a gente agora olhar para as palavras de n bits, que tem essa complexidade RKT no máximo n elevado a epsilon, algumas dessas palavras vão ser números primos. Tá? Então, vai ter um overlap entre esses dois conjuntos. Então, é exatamente o que a gente está querendo mostrar. Tá? Esses x's aqui, x's, são as palavras que têm complexidade menor. E a gente vai usar essa teoria de pseudo-aleatoriedade para chegar nesse resultado. Então, a intuição é a seguinte. Se a gente pegar uma palavra completamente aleatória, onde todos os bits são independentes, a gente sabe que essa palavra vai estar dentro do conjunto de primos com probabilidade pelo menos delta. E o que a gente quer mostrar agora é que existe uma distribuição pseudo-aleatória de strings que se comporta como uma distribuição uniforme. Mas, por outro lado, essa distribuição pseudo-aleatória, o suporte dela está inteiramente contido dentro das palavras de complexidade n elevado a epsilon. Tá? Então, essa vai ser a estratégia, construir essa distribuição. Ela se comporta como uma distribuição uniforme. Como a distribuição uniforme vai gerar alguns primos, essa distribuição também vai ter que gerar alguns primos. Mas o suporte dela está inteiramente contido nas palavras de complexidade baixa. Tá? Então, essa é a estratégia para a gente mostrar esse resultado. E se você vem da área de teoria de grafos, por exemplo, sempre quando a gente está falando de pseudo-aleatoriedade, existe um conjunto de testes, porque a noção de aleatoriedade, ela depende do observador, depende do teste que você está utilizando. Para a gente aqui, o teste é verificar se um número é primo. Tá? Então, esse é o teste que a gente vai estar tentando enganar nessa noção de pseudo-aleatoriedade. Infelizmente, testar se alguma coisa é prima é um teste bem complexo. O que a gente vai estar usando nesse resultado é que isso pode ser feito em tempo polinomial. Então, esse é um resultado de alguns anos que testar se o número é primo é algo que pode ser feito em tempo polinomial. E é basicamente o que a gente vai precisar. Tá? A gente está tentando, então, ter uma noção de aleatoriedade com relação a esse teste. Então, vamos falar um pouco mais de pseudo-aleatoriedade. Eu vou falar que a distribuição D, ela engana um conjunto de testes para qualquer função desse conjunto de testes. Então, para a gente, a função aqui é verificar se um número é primo, tá? Essa é a função que a gente se importa. E a distribuição engana esse conjunto de testes para qualquer f, dado uma palavra completamente aleatória e dado uma palavra vindo da distribuição, a probabilidade do teste falar sim é praticamente a mesma. Tá? Essas duas probabilidades são parecidas. E para a gente aqui, esse epsilon aqui vai ser um parâmetro bem pequeno, que vai ser um erro que não vai interferir no resultado. Tá? Vai ser menor que aquele delta, que é a densidade do conjunto de primos que eu mencionei. Então, a gente está buscando isso, uma distribuição que engana, em particular, o teste de verificar se o número é primo. E a gente vai estar gerando uma distribuição D dessa forma, usando uma função G, que é um chamado gerador pseudo-aleatório, em teoria de complexidade. Então, para a gente, G vai ser uma função mapeando S bits, onde S é muito menor do que N, e quando a gente coloca em G uma semente completamente aleatória, isso vai induzir uma distribuição nas palavras de N bits. E essa vai ser a distribuição D que a gente vai usar na demonstração. Tá certo? Então, essa é a maneira que a gente chega até essa distribuição. Então, só para dar um exemplo, se vocês não viram ainda esses conceitos em complexidade, vamos considerar um conjunto de testes com N funções. Aqui as N funções são bem simples, são só as projeções
da 10ª coordenada. Tá? E agora eu quero desenvolver uma distribuição pseudo-aleatória, gerada por um algoritmo G, que é capaz de enganar todos os testes dessa distribuição, desse conjunto de funções. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, a primeira função, que é o x1. O x1 é a função que olha só no primeiro bit da sequência de n bits. Tá? E a gente está tentando enganar esse teste. E o gerador que eu defini aqui é um gerador que, dado um bit, ele cria n cópias do mesmo bit. Tá? Então, 0 é mapeado com uma sequência de zeros, 1 é mapeado com uma sequência de 1. E agora, se a gente olhar para esses testes, e a gente, em particular, olhar para o primeiro teste, que é a função x1, agora, olhando aqui para o conceito de enganar o teste, obviamente, se a gente pegar uma palavra completamente aleatória, a probabilidade do x1 responder 1 vai ser 50%. Mas se a gente também pegar uma palavra na saída do G, também vai ser 50%. Então, esse gerador, apesar de ele estar mapeando um bit para n bits, ele consegue enganar esse conjunto de testes. Tá? Alguma pergunta sobre esse conceito? Beleza, então. Então, é exatamente o que a gente está tentando fazer. A gente vai ter um gerador, ele vai estar induzindo essa distribuição D, e a gente quer enganar um conjunto de testes que, em particular, contém o teste de verificação número primo. E uma observação crucial é o seguinte. Lembra que eu falei que a gente precisa de duas coisas. Que o suporte da distribuição seja palavras de complexidade pequena e que a distribuição engane o teste de C'. Para alcançar o primeiro, que é que a distribuição tem um suporte completamente em palavras sucintas, a gente vai usar o fato de que a distribuição está sendo gerada por esse algoritmo G. Então, o G pega uma palavra pequena e mapeia para uma palavra muito maior. Então, qualquer coisa que está na saída do G tem uma explicação muito simples. É dado pela semente do gerador. Então, segue disso aí, usando as definições, que o suporte da nossa distribuição, se ela for criada dessa forma, vai ter complexidade pequena, tá? Por ser gerada pelo G. Então, a gente vai receber isso de graça. O que a gente precisa fazer agora é criar um G que vai estar enganando esse teste, que é checar se o número é primo. E criar esses geradores pseudo-aleatórios, como o G, é uma coisa que a gente vem investigando em complexidade por mais de 40 anos. Existem dois tipos de geradores. Os primeiros são os incondicionais, que é aqueles que não necessitam de nenhuma hipótese de complexidade. A gente sabe que existe um algoritmo G e tem essas propriedades. Mas, infelizmente, os resultados incondicionais que a gente tem, a garantia do gerador é muito fraca. Em particular, a gente não consegue mostrar que esses geradores são suficientes para o teste de checar se o número é primo. Porque, igual eu falei, a única coisa que eu sei no momento sobre isso é que é uma computação de tempo polinomial. E enganar computações de tempo polinomiais é um problema bem complexo em teoria da computação. Por outro lado, a gente tem esses geradores que são bem expressivos, eles conseguem enganar computações até mesmo polinomiais, mas eles necessitam de algumas hipóteses, que são essas hipóteses de dificuldade computacional. Esse é o tipo de gerador que a gente precisa nessa prova, tá? Então, só para dar um exemplo concreto, tem um resultado bem famoso de 97, que é do Impagliazzo e do Widerson. Eles mostraram que, usando uma hipótese de dificuldade computacional, tem como a gente extrair dessa dificuldade computacional uma maneira de criar bits aleatórios. Então, eles estabeleceram essa conexão entre hardness assumption e pseudo-aleatoriedade. Então, se você fizer essa hipótese aqui, que eu não vou explicar nessa palestra, eles mostram que existe um gerador que é poderoso o suficiente para a aplicação que a gente tem em mente. Tá? Mas, infelizmente, esse gerador precisa dessa hipótese estrela, que eu coloquei aqui, e isso a gente ainda não sabe provar. Então, só para resumir, a gente tem que assumir uma hipótese estrela de dificuldade, a gente tem pseudo-aleatoriedade, e isso completa a demonstração do resultado. Alguns primos têm esse RKT, no máximo elevado a epsilon. Mas, infelizmente, não é claro como demonstrar essa estrela, tá certo? Então, a ideia que a gente teve nesse trabalho é que, apesar de a gente não saber se estrela é verdadeiro, se estrela for falso, a gente ganha alguma coisa com isso.
E o que a gente ganha é que alguns problemas que a gente acredita serem difíceis, eles, na verdade, têm algoritmos eficientes. Tá? Talvez agora, nesse universo onde alguns algoritmos existem, alguns padrões dentro de números primos possam ser mais claros para algoritmos eficientes. Então, é isso que a gente vai tentar explorar. Em particular, se a gente olhar para o menor número primo possível, de n bits, esse é um número primo bem definido, mas como encontrar esse número primo pode levar muito tempo. A gente teria que checar todos os números de n bits até achar o primeiro. Mas, usando talvez uma hipótese de que algumas computações são mais eficientes, talvez a gente consiga fazer essa computação. Isso aí levaria uma representação melhor para o primeiro número primo de n bits. Tá, então, foi isso que a gente tentou explorar nesse trabalho. E a parte mais difícil é realmente tentar entender qual é essa hipótese computacional que, ao mesmo tempo, ela é forte o suficiente para gerar pseudo-aleatoriedade, mas se ela for falsa, a gente consegue implementar essa estratégia, tá? De que algumas computações agora são mais eficientes. E nesse artigo a gente usa uma hipótese estrela, que é a relação entre computações de espaço polinomial, são computações que usam memória polinomial, e computações aleatórias, que é a classe BPP. Então, a gente não sabe ainda, em complexidade, qual é a relação entre essas duas classes. A gente sabe apenas que a gente vive em dois universos computacionais possíveis. O primeiro é onde existe dificuldade, onde tem computações que eu consigo fazer com pouco espaço, mas que eu não consigo simular usando aleatoriedade em pouco tempo. Então, nesse universo onde a gente tem essa dificuldade, a gente mostrou como explorar esses geradores pseudo-aleatórios e chegar à existência de primos com descrições sucintas. Por outro lado, se a gente não vive nesse universo, a gente vive num mundo onde P-space está contido em BPP. Aqui a gente tem exatamente o que a gente precisava. Então, qualquer computação que você consegue fazer em pouco espaço, você consegue simular com algoritmo rápido, usando probabilidade, usando aleatoriedade. Em particular, não é difícil, usando pouco espaço, achar o primeiro primo de n bits. A gente testa um por um, é uma computação que não precisa de mais que espaço polinomial, até a gente achar o primeiro. E agora, usando que P-espaço está contido em BPP, essa mesma computação pode ser simulada por um algoritmo probabilístico rápido. Então, esse algoritmo probabilístico serve como a descrição desse número primo. Essa computação vai imprimir esse número primo com alta probabilidade. Então, isso leva a uma representação probabilística e também a gente sabe que existem primos com representações sucintas. Então, assim, para a gente foi um pouco surpreendente que a gente praticamente só usou complexidade para mostrar esse resultado, e a gente usa muito pouco sobre números primos, mas parece que foi isso aí que possibilitou para a gente mostrar esse resultado, que foi um pouco, pelo menos para a gente, foi um pouco surpreendente. Alguma pergunta sobre essas ideias? Tá, então acho que ainda tem uns 15 minutos, é isso, Guilherme? Como é que tá? Beleza. Então agora eu quero usar essas ideias que a gente acabou de ver para, de forma bem rápida, mostrar como que isso pode levar ao seguinte resultado. Lembra que eu também mencionei que, além de entender se representações probabilísticas podem ser úteis, uma outra questão importante em complexidade, por exemplo, é entender se é difícil checar se uma palavra tem padrões. Então, agora aqui é um problema computacional. Eu te dou uma palavra, eu quero saber se existe uma representação sucinta para aquela palavra. E na teoria de Levin, a gente ainda não sabe responder isso. A gente não sabe se isso é um problema que está em tempo polinomial ou não. Depois que eu introduzi essa noção de representações probabilísticas, acabou sendo possível, pelo menos no caso probabilístico, responder essa pergunta. Tá, então, o resultado que eu mostrei no passado foi o seguinte. Suponha que a gente receba uma palavra e a gente tem que decidir entre dois casos. O primeiro é quando a palavra é estruturada, significa que ela tem complexidade no máximo elevado a epsilon. E o segundo caso é quando ela se comporta como uma sequência aleatória. Então, aqui a complexidade seria próxima de linear. E, de forma incondicional, dá para a gente mostrar que esse problema não pode ser decidido usando aleatoriedade em tempo quase polinomial. Então,
aquele algoritmo que eu falei no começo, que sempre dá para resolver testando todas as representações possíveis, isso leva tempo exponencial, isso também dá para fazer aqui, mas pelo menos aqui a gente consegue mostrar que não existe um algoritmo eficiente, tá? Então, isso é um exemplo de um problema natural que não tem como a gente resolver em tempo polinomial, nem mesmo usando aleatoriedade. Então, só para deixar mais claro, esse resultado está mostrando alguma coisa do tipo P diferente de NP? Bom, não, porque esse não é um problema que está em NP. Esse é um problema que a gente sabe resolver em tempo exponencial, mas a gente não sabe mostrar que está em NP, tá? Senão, isso aqui seria um resultado fantástico. Mas é um problema natural e a gente consegue mostrar que ele não pode ser feito em tempo polinomial. E o que é interessante é que não é muito difícil mostrar esse resultado, tá? Usando o argumento que a gente viu anteriormente. Então, o que eu quero fazer nos próximos 2 ou 3 minutos é falar como a gente consegue demonstrar um resultado um pouco mais fraco, usando as técnicas que a gente já viu. Então, o que eu quero provar agora é o seguinte. Em vez de tentar classificar 2 casos, palavras estruturadas versus palavras aleatórias, vamos tentar resolver um problema um pouquinho mais difícil, que é, eu quero saber se a minha palavra adiantada tem complexidade maior que n elevado a epsilon. Tá? Então, agora não tem nenhum gap entre os 2 casos, eu preciso decidir isso. E a gente vai mostrar que esse problema não está em P, em tempo polinomial. Tá? Então, sem aleatoriedade, só algoritmos determinísticos polinomiais não conseguem resolver esse problema. Então, vamos lá. Olhando de novo para o argumento anterior, o que a gente mostrou foi o seguinte, que o conjunto de números primos admite algumas palavras que têm baixa complexidade RKT. Mas se a gente analisar aquela demonstração, o que a gente usou mesmo sobre números primos não foi quase nada, como eu falei. A gente usou a densidade dos números primos, porque essa noção de pseudo-aleatoriedade tem um errinho, então a gente tem que estar dentro de uma margem de erro. E a gente usou também que o teste de verificar se o número é primo pode ser feito em tempo polinomial. Mas foi exatamente essas 2 propriedades que a gente precisou naquela demonstração. Então, segue do mesmo argumento o seguinte, que qualquer conjunto de palavras, qualquer linguagem que for densa e também for easy, no sentido de que está em tempo polinomial, essa linguagem vai conter infinitas palavras de complexidade RKT no máximo n elevado a epsilon. Tá? Então, todo conjunto denso e que pode ser facilmente identificado tem palavras de complexidade baixa. Então, vamos tentar usar esse lema agora para mostrar que aquele conjunto lá que a gente conversou não pode ser decidido em tempo polinomial. Então, a gente está olhando para esse conjunto, que são palavras com complexidade alta. E a primeira coisa a observar é que a maioria das palavras de n bits são palavras de complexidade alta. Então, uma palavra aleatória não vai ter nenhum padrão. Dá para você mostrar com um argumento simples de que, em particular, algoritmos eficientes, probabilísticos ou não vão conseguir capturar nenhum padrão daquela palavra. Então, esse é um conjunto denso de palavras. Por outro lado, se esse conjunto fosse, se desse para decidir esse conjunto em tempo polinomial, a gente ia poder aplicar o lema anterior e a gente ia obter que existem infinitas palavras dentro desse conjunto de complexidade no máximo n elevado a epsilon. Mas esse conjunto, por definição, é um conjunto de palavras de complexidade maior que n elevado a epsilon. Então, exatamente a contradição aqui foi assumir que esse conjunto está em tempo polinomial. Tá, o que não é possível. Então, a gente mostrou, usando essas técnicas anteriores, de teoria de pseudo-aleatoriedade, que decidir se uma palavra tem padrões ou não é uma coisa que a gente não pode fazer de maneira tratável em tempo polinomial. E essa demonstração foi um pouquinho mais simples, porque eu não assumi um gap entre as instâncias, e a gente também não falou de um lower bound contra algoritmos aleatórios. Mas dá para estender o argumento, e foi isso que eu fiz no artigo do ano passado. Tá, mas a ideia está praticamente aqui nesse argumento, então não é muito complicado. Então, esses 2 resultados eram praticamente o mais importante, o que eu queria falar para vocês. Eu queria fechar mostrando um problema que está em aberto ainda,
e como essa teoria de representações probabilísticas leva a uma perspectiva um pouco diferente, que pode ser útil. Isso está ligado com um trabalho que eu venho fazendo com um pós-doc que está lá em Warwick agora, que é o Jane Jiang. E para enunciar esse problema, eu preciso falar um pouquinho de um resultado que a gente provou recentemente. Então, eu vou só enunciar esse resultado e eu já vou finalizar com esse problema. Só para resumir o que a gente mostrou anteriormente, então, estender a teoria do Levin para algoritmos probabilísticos, com isso a gente foi capaz de mostrar que tem representações mais sucintas para objetos naturais, como números primos, e a gente também conseguiu mostrar que o problema é intratável de estimar a complexidade de um objeto. E é natural, dado esse progresso parcial, para a gente se perguntar, tem como usar essas representações probabilísticas para fazer mais progresso nessa teoria de Kolmogorov Complexity, onde a gente leva em consideração o tempo de execução. Então, nesse trabalho com Jane Jiang, a gente olhou com mais calma para isso, para a teoria de Kolmogorov, e para esses principais resultados da teoria de Kolmogorov, e a gente tentou entender se eles sobrevivem agora quando a gente usa tempo de execução também, quando a gente introduz isso na teoria. E essa é uma pergunta geral que já foi investigada por muitos pesquisadores. Então, dado esses resultados importantes na teoria de Kolmogorov, tem como a gente provar versões que são também eficientes. E aqui, infelizmente, tem vários artigos mostrando que alguns desses principais teoremas eles não sobrevivem quando a gente leva em conta o tempo de execução dos algoritmos, da representação. Mas teve um resultado aqui que, até então, a gente não tinha nenhum resultado incondicional se tem como mostrar uma versão efetiva ou não desse resultado. E é isso que a gente conseguiu mostrar usando essas representações probabilísticas. Então, eu vou falar rapidamente sobre esse resultado. Ele é chamado de Coding Theorem, e ele conecta duas teorias. De um lado, a teoria de Shannon, de informação, que é uma teoria que fala sobre distribuições, sobre entropia, sobre como enviar mensagens de um canal com alguns erros. E, por outro lado, a gente tem a teoria de Kolmogorov, que está olhando para objetos individuais. Então, tem uma string específica, eu quero saber para aquela string, então não tem nenhuma distribuição, é um objeto específico, eu quero saber a complexidade daquele objeto. O Coding Theorem, ele faz uma ponte entre essas duas teorias, e ele fala o seguinte: se tem um objeto X, que eu consigo uma amostra, usando algum processo computacional, e esse objeto X é gerado com uma probabilidade de pelo menos delta, então tem uma maneira de representar esse objeto X de forma sucinta. E o número de bits que eu preciso vai ser proporcional a log de 1 sobre delta. Tá? Então, o Coding Theorem foi mostrado pelo Levin, há uns 40 anos atrás, e ele mostra que se existe um processo aleatório que está gerando objetos com alguma probabilidade não trivial, esses objetos podem ser representados de uma maneira não trivial também. Tá? Então, essa é a ideia do Coding Theorem. E a gente está interessado em mostrar uma versão mais efetiva, mais eficiente, onde agora as representações também têm que ser mais rápidas. Não é só o tamanho do código, mas o tempo de execução de gerar o objeto. Tá? E foi exatamente o que a gente mostrou, usando essa teoria de RKT. A gente mostrou que objetos que podem ser gerados por um processo probabilístico em um tempo específico t, eles possuem representações eficientes no sentido de RKT. Então, tem um ingrediente novo do lado esquerdo, que é o tempo de execução, e isso garante que a gente vai ter uma representação que também vai ser eficiente. Tá? Então, e o overhead que a gente tem aqui é log t. Antes, na teoria de Kolmogorov, a gente só tinha um log 1 over delta, aqui a gente tem um log t também, que é o tempo. Tá? Então, é uma maneira de mostrar que se existe um processo aleatório gerando objetos, grafos, matrizes, e alguns objetos específicos são gerados com probabilidade um pouquinho maior, probabilidade delta, tem uma maneira de representar esses objetos, e essa maneira também ela é efetiva, não leva tanto tempo a recuperar o objeto. E só para finalizar, então, esse resultado é uma maneira de provar que certos objetos têm representações sucintas, tá certo? Então, se eu consigo gerar objetos com probabilidade não trivial, isso garante que o objeto tem uma representação sucinta.
E a gente falou sobre a existência de primos com representações sucintas, e o que a gente está tentando entender agora é se esse teorema tem aplicações também para entender números primos, tá? Então, para finalizar, essa é uma aplicação do resultado e um problema em aberto. Eu mostrei mais cedo no seminário que existem infinitos números primos que têm representações mais sucintas, mas eu não falei sobre se esse é um fenômeno raro ou não. Uma coisa que a gente ainda não sabe mostrar é se para todo n tem um número primo de n bits que tem representação sucinta. A gente consegue mostrar infinitos números primos, mas poderia ser números primos de 100 bits, depois 1 milhão, 1 trilhão. A gente não entende isso. Então, a gente quer mostrar que, na verdade, não é um fenômeno raro. Para todo n tem um número primo e já seria um resultado novo se a gente mostrar que a complexidade é no máximo epsilon n. Tá? A gente vai mostrar 1 sobre 2 vezes n, a gente quer mostrar epsilon n agora. E dado esse Coding Theorem que eu acabei de mencionar, uma maneira de chegar a isso seria mostrar que existe um processo aleatório razoavelmente eficiente, e esse processo aleatório põe um peso não trivial em um número primo específico. Tá? Então, esse é um problema que eu queria deixar. Então, sobre a lei aqui, existe algum algoritmo probabilístico, e dado n, ele executa em tempo 2 elevado a epsilon n, e tem algum primo fixo que é gerado com essa probabilidade exponencialmente pequena. E se isso for verdade, usando esse teorema, a gente responderia a pergunta anterior. Tá? E note que isso é uma questão muito mais simples, uma maneira de relaxar esse problema do polymath, que era, eles queriam um algoritmo determinístico e executava em tempo menos de 2 elevado a n sobre 2 e gerava um primo específico. Então, possivelmente, é um problema que é mais tratável e eu acho que seria bem interessante ter um progresso aqui, porque isso aqui já levaria a resultados novos sobre como representar números primos. Então, só para finalizar, um resumo do seminário. A gente estendeu essa teoria de KT do Levin para algoritmos probabilísticos, usando algumas hipóteses que a gente ainda não sabe provar. Essa teoria ela seria equivalente à teoria de Levin, num certo sentido. Então, resultados sobre RKT, você poderia transferir para as questões originais. A gente viu que tem infinitos números primos que podem ser descritos de maneira mais eficiente. A gente também viu que não tem algoritmo eficiente para estimar a complexidade RKT de uma palavra de entrada. E, por último, a gente viu esse Coding Theorem, que mostra que objetos gerados com probabilidade não trivial podem ser representados também de maneira não trivial. Tá bom? E eu vou terminar aqui. Essas são as referências. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode falar. Obrigado. Igor, muito obrigado pelo seminário. Pessoal, vamos agradecer o Igor, então. Valeu, Igor. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Ou pode se manifestar no chat também. Enquanto o pessoal fala... algumas perguntas. Desculpa, Gabriel, pode fazer, por favor. Igor, eu sei que o importante aqui são primos, porque óbvio, primos têm importância grande, assim, tal, no complexidade, mas... E eu vi que uma das suposições que para funcionar é só que eles estão em P. Mas, e aí pode ser ignorância minha em relação à teoria dos números. Será que pegando pseudoprimos, a gente conseguiria fazer alguma coisa mais simples, explorando a estrutura dos pseudoprimos? Seria algum avanço significativo ou não? Tá, então, obrigado pela pergunta. Então, deixa eu só fazer algumas considerações gerais. De fato, esse resultado é bastante geral. A gente só usou que o conjunto de primos ele é denso e tem um algoritmo em P que detecta. Então, para qualquer outro conjunto de números ou de objetos que você tiver isso, você vai conseguir gerar aqueles objetos ou mostrar que eles têm representações mais sucintas. E, claro, isso também vale para pseudoprimos. Eu acho que, assim, o que está faltando realmente para ter um progresso maior nessa questão dos primos
é incorporar elementos de teoria de números nessas ideias. Eu, pelo menos, e o pessoal que está trabalhando comigo, a gente vem com background de complexidade, então a gente não sabe muito de teoria de números, mas pode ser que tenha como usar algumas ideias específicas de teoria de números para melhorar essas construções. E isso é uma coisa que realmente eu acho que está faltando ser explorado e que seria muito interessante. Certo. Eu tenho outra pergunta, mas acho que é bom deixar para outras pessoas perguntarem também. Tá no mudo, Guilherme, eu acho. A gente pode revezar. Vai, Leilton. O Leilton faz um agora e depois o Gabriel faz. Estão me escutando? Sim. Tá, naquele problema lá da promessa que você mostrou, que era decidir se uma palavra era estruturada ou não. Eu fiquei curioso porque você chamou de estruturado quando a complexidade RKT é no máximo N a epsilon, né? Sim, sim. E aí, se eu entendi bem, você falou que esse problema não admite algoritmo quase polinomial. Sim, sim. E esse N elevado a epsilon aí, ele é o número para dar certo? Quer dizer, porque você falou, tem aplicações em machine learning, eu quero saber se tem um padrão, mas um padrão que tem tamanho N elevado a epsilon, para mim, eu acho que não é tão padronizado assim. Acho que se eu diminuísse esse N a epsilon, você conseguiria alguma coisa? Então, o resultado, na verdade, ele tem um trade-off aqui envolvendo várias coisas. O primeiro é esse N elevado a epsilon. O segundo é o tempo de execução dos algoritmos no lower bound. E o ideal seria realmente mostrar que já é difícil até com um polylog n aqui, por exemplo, entendeu? Até isso deveria ser difícil de fazer em tempo polinomial. Não, mas o que você está falando é que mesmo que você aumente o expoente... sim, se eu aumentar esse expoente aqui, o problema vai ficar mais difícil. Isso, mas se você diminui... sim, aí o problema... Se você diminuir a função, né? Se eu diminuir esse n elevado a epsilon, né? Isso. Tá, então, só para todo mundo entender, se eu considerasse esse lado aqui até bem próximo aqui desse problema, isso ficaria um conjunto maior de instâncias que o algoritmo precisa resolver, tá? Ele tem que diferenciar os dois casos. Aqui, tem esse gap inteiro aqui, que são as palavras com complexidade intermediária, e o algoritmo nem precisa da resposta correta aqui. E isso já é um problema difícil pelo teorema de baixo. Para fazer esse resultado ficar mais forte, você gostaria de provar que não pode ser feito em tempo polinomial, nem detectar diferenças entre palavras com, no máximo, polylog n e bem perto de n. Tá? Então, esse seria um problema que a gente também acha que é difícil, não deveria ser possível fazer em tempo polinomial, mas as técnicas que a gente está usando para provar esse resultado ainda não se aplicam para esse regime dos parâmetros. É uma questão muito interessante. Não, obrigado. Eu fiquei curioso só, porque... Quer dizer, eu estava tentando chutar, o que seria... Vamos tentar o problema da promessa com RKT no máximo log n e esse 99 vezes n lá. Quer dizer, ele ainda seria difícil esse problema? Ou... Assim, você sempre pode resolver ele em tempo 2 elevado a esse valor aqui. Então, no caso de log n, já seria... linear. Mas, assim, se fosse maior que log n, a gente acredita que a complexidade deveria ser realmente 2 elevado a esse valor aqui. Que não tem como fazer melhor do que isso. Não, legal, obrigado. Beleza. Gabriel, se tiver mais perguntas, pode fazer, por favor. É uma pergunta bem relacionada a isso até. Obrigado, Guilherme, por me dar a palavra. Queria entender as implicações que esse teorema tem para aprendizado, porque imagino que se a gente tivesse um algoritmo de aprendizado e que ele não conseguisse memorizar eficientemente as strings e ele conseguisse aprender, a gente teria como distinguir isso se fosse polinomial, certo? Tá, então, só para a gente tentar entender um pouco a comparação com o algoritmo de aprendizado, geralmente, algoritmo de aprendizado, você vai estar vendo essa palavra aqui de n bits como, na verdade, uma função. Tá? Então, seria a tabela verdade de uma função. E você gostaria de identificar se essa função tem padrões ou não, se tem como eu aprender essa função. Eu vou estar tentando achar uma maneira de computar essa função de uma maneira mais fácil. Desse ponto de vista, essa complexidade n elevada a epsilon aqui vai corresponder a funções que são computadas em tempo exponencial, em tempo 2 elevado a epsilon n, se você renomear os parâmetros.
Então, ainda aqui são algoritmos extremamente complexos que você está tentando entender e aprender a computar de acordo com aqueles algoritmos. Então, não teria uma aplicação para machine learning, assim, que eu possa dizer, é difícil fazer machine learning, entendeu? Porque esses aqui, ainda assim, são algoritmos extremamente complexos aqui. Mas se a gente consegue um resultado parecido, onde isso aqui já passa a ser próximo de log n, aí se você vê isso daqui como uma função, aí já seriam algoritmos polinomiais. Eu estou tentando, dado um problema polinomial, eu consigo aprender a resolver aquele problema. E aí seria um resultado muito mais forte, que estaria mais conectado com o aprendizado. O resultado atual, eu diria que o maior interesse dele é teórico para quem estuda complexidade. É um resultado que é necessário antes de chegar a alguma coisa tão importante quanto a sua pergunta. Entendi, mas isso implica, de certa forma, assim, em paralelo, que funções difíceis, de certa forma, exponenciais, são difíceis de aprender, não é isso? Sim, 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 sim. Era isso que eu queria entender. Eu tenho uma última, mas se alguém quiser perguntar alternado de novo. O Leilton acho que quer, certo? Leilton? Não, obrigado. Ah, então pode fazer, Gabriel. Obrigado, pessoal. Sobre o Coding Theorem que você colocou no último slide, Igor, eu não sou especialista nessa parte, mas eu entendia que essa prova de Shannon tinha um argumento construtivo para elementos finitos usando o algoritmo de Huffman. Sim, sim. Então, essa versão que vocês provaram é uma versão construtiva para espaços infinitos? Como é que funciona? Eu não entendi muito bem isso. Então, só para falar um pouco da dificuldade aqui, uma maneira de fazer isso é você entender todas as probabilidades no suporte da distribuição. Se eu sei para todos os objetos aqui qual é a probabilidade, eu consigo achar uma maneira de fazer o código e vai minimizar o tamanho do código. Então, uma das coisas que a gente gostaria de ter nesse resultado é uma maneira também muito mais eficiente de criar a representação. Não só de provar que a representação existe, mas de chegar até a representação. Então, essa é uma outra coisa que a gente está resolvendo aqui por trás desse resultado. Mas aí, realmente, eu teria que checar, né, essa demonstração do código do Huffman, como que você vai estar usando o algoritmo original para ver se a complexidade aumentaria ou não, entendeu? Isso é uma coisa que a gente realmente não queria fazer nesse resultado, que era entender o suporte inteiro da distribuição para fazer o encoding. Entendi. Muito obrigado pelas respostas. Obrigado, Guilherme, também por deixar eu falar. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para o Igor? Então, nesse caso, vou pedir para a gente agradecer mais uma vez o Igor por esse seminário. Bom. Obrigado também pelo convite mais uma vez e por todo mundo que ficou aí até o final. Obrigado. Foi, joia. Valeu. Muito obrigado, viu, Igor? Foi muito bom. Obrigado.